Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 2 de julho de 2015, uma quinta-feira, 20 horas. Estamos a 18 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo também esse curso, esse encontro de estudos, diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item Bem sofrer e mal sofrer, que é uma instrução, são instruções dos Espíritos. Essa mensagem está assinada por Lacordaire e ela foi dada em 1863, na cidade de Havre. E diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é o sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tenho ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Uma recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida. Onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto do sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido:
Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Alguma pergunta a respeito dessa lição? Não? Muito bem. O mal e o remédio. Comunicação dada e assinada por Santo Agostinho, na cidade de Paris, em 1863. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconheceis o seu amor, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-las. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma resplandecente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes um louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação
e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias e sombras do presente. Não mais vos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido. Na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Então, como é que vocês entendem essa questão do sofrimento, né? Porque é comum a gente ouvir falar aqui na casa que a gente não nasce para sofrer, não é? A gente não fala sempre? E por que os espíritos dizem que a gente tem que sofrer? Esse sofrer seria um desconforto que a gente passa, provações, aflições, essas coisas. Isso mesmo. Mas por que é que a gente sofre se a vida ela não é feita para o sofrimento? Consequência nossa mesmo. A gente causa consequência. Exatamente isso. A gente pede. A vida, a gente não encarna ou reencarna no planeta para sofrer. No entretanto, o sofrimento que ocorre na nossa vida, ele é sempre por solicitação nossa mesmo. Nós é que pedimos esse sofrimento. Eu preciso e quero passar por tal aflição, por tal problema físico, por tal privação, por isto ou por aquela circunstância, para poder provar que eu sou capaz de vencer esse problema e melhorar espiritualmente. Isso a gente pede quando a gente está desencarnado, né? Exatamente. Preparando a nossa próxima encarnação. Isso mesmo. Também as aflições que a gente causa pelos erros que a gente faz. Bom, isso é outra situação. Não tem a ver. Isso é outra situação. A gente, ao invés de tornar a vida mais leve, mais suave, pela fé no Criador, o que a gente faz? Se revolta. E busca refúgio naquilo que não deve. Ou na maledicência, ou no vício, ou em fazer coisas equivocadas pela nossa revolta. Tem gente que assalta, mata, trafica drogas, porque se revolta contra a vida. Eu não tenho nada mesmo, então eu vou traficar drogas. Pelo menos eu vou ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, além de não corrigir os erros do passado, ainda acumula mais nessa encarnação. Eu digo assim, tem algumas situações que a gente causa, que na hora que vem a consequência, a gente se faz de vítima. Não lembra qual foi a ação que propôs isso, né? Também. É isso mais mesmo. fácil se lamentar ou se sentir injustiçado depois. Exatamente. É por isso que tanto Lacordaire como Santo Agostinho coloca a fé em Deus como a principal ferramenta, o principal recurso que nós temos para vencer as nossas aflições. Se nós pedimos, é porque nós achávamos que nós tínhamos condição de vencer. Nós achávamos fortes. Eu vou vencer essa situação com certeza. Eu vou reencarnar, eu quero vencer, eu quero me tornar um espírito mais evoluído, eu quero merecer
ser mais feliz e tal, né? Aí, quando você encarna, a primeira coisa que você perde, a fé em Deus. É a primeira coisa que o espírito perde, né? Porque chega no mundo e fala assim, bom, fulano tem, eu não tenho. Estou vendo, o cara só faz coisa errada, tem um monte de coisa, tem bens materiais, tem prestígio social, tem tudo, né? Então nós procuramos inverter a situação, achando que a responsabilidade não é nossa, que a responsabilidade é da vida, ou julga-se que até a responsabilidade seja de Deus, por criar essa situação de disparidade entre os homens, né? Essa situação divergente entre os homens, onde um está na opulência e outro na miséria, achando que a culpa é dele. Sendo que nós é que pedimos para nascer ou na opulência, com o objetivo de usar esse dinheiro para ajudar os outros, ou na privação, na miséria, para poder vencer também da mesma maneira. Por isso que Lacordaire dá o exemplo de Jó, né? Como um exemplo de fé. Exatamente por essa razão. As duas situações, nos seus extremos, né? O sujeito que tinha tudo, até um pouco mais, e foi reduzido à miséria total. E não perdeu a sua fé. Ou seja, manteve, pelo menos intuitivamente, a confiança naquilo que ele havia solicitado como prova para a sua vida. A gente faz a inversão por uma razão muito simples. A gente acha que essa vida, que é nesta vida que se deve ser feliz. Que é nesta vida que nós devemos ter tudo e que é nesta vida que nós devemos gozar as felicidades do espírito ou da vida. E não é. É mais ou menos a mesma coisa que... Que bom que não é. Hã? Que bom que não é. Ainda bem que não é. Mas é facilmente comparável a seguinte situação. Por exemplo, nós vamos ao médico e o médico identifica um distúrbio físico qualquer em nós que tenha a necessidade de nos internar por 3 meses. Então, você vai fazer tal tratamento assim, né? Você vai ficar 3 meses no hospital para se recuperar totalmente. Quem de nós não concordaria com isso? Qualquer um de nós. Para recuperar a saúde, qualquer um de nós. A vida é isso. Nós estamos no hospital, nós estamos num presídio, nós estamos em qualquer lugar de sofrimento que você imaginar. Num asilo, num manicômio, num sanatório. A Terra é tudo isso junto. A Terra, em resumo, é tudo isso junto. Nós estamos temporariamente internados nesse hospital, né, para nos recuperarmos. O objetivo é a vida principal, que é a vida espiritual. Se você fizer esse tipo de raciocínio, fica fácil de entender o sofrimento material. Mas a grande maioria não quer o sofrimento. Revolta-se contra as situações e não tentam resolver as suas situações. Ao contrário, acabam agravando essa situação por conta da própria imprudência, do próprio orgulho, da própria vaidade, do egoísmo que já carrega de muitas encarnações, né? Que traz de muitas encarnações e de outras situações, né? E acaba, além de não corrigir o que é necessário de outras encarnações, acaba acumulando mais dívida ainda, mais problema ainda para futuras encarnações, né? Essa primeira comunicação, o que foi esse homem sobre isso? Lacordaire? Eu não sei exatamente, mas ele era um francês conhecido da sua época, bastante conhecido. Kardec fala dele na Revista Espírita, se não me falha a memória, mas eu não me recordo. Mas foi uma pessoa bastante conhecida na França. Hã? Desculpa? Um escritor? Não tenho certeza. Não posso responder porque eu não tenho certeza. Mas esses espíritos que são colocados aqui, a comunicação desses espíritos, foram colocadas ou por justeza na explicação do tema,
ou porque eram realmente espíritos que Kardec sabia que eram espíritos instrutores, que vinham trazer comunicações instrutivas, né, para compor esse livro. Mais uma, a respeito do mesmo tema. E o subtítulo é A Felicidade Não É Deste Mundo. Comunicação dada por François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Se eu não me engano, esse cardeal aqui, ele foi adversário do espiritismo quando estava encarnado. Depois desencarnou e tornou-se um espírito instrutor. Olha que interessante, né? Foi um religioso, né? Ele era um religioso. Ele era um religioso. Quando encarnado, ele não se lembrava, então ele já tinha esse conhecimento. Não sei se ele não se lembrava, ou se por idealismo defendia, né, a condição dele de católico. Então, quer dizer que encarnado ele tinha uma aceitação, desencarnado ele não tem outra. Porque acontece o seguinte, não é que é totalmente diferente, acontece que quando o espírito desencarna, a visão dele de conjunto é muito maior do que quando ele está encarnado. Quando ele está encarnado, todos os atributos do espírito estão em condição reduzida. Ele não entende muito bem como funcionam as coisas. Agora, quando você desencarna, você se depara com a realidade. A realidade no seu conjunto. Aí você tem uma ideia melhor das coisas. Então, tudo aquilo que era teoria, ou torna-se realmente válido, se ela estava no caminho certo, ou torna-se inválido, porque ele fala assim, bom, eu defendi uma coisa que não tem nada a ver com a realidade das coisas. E o espírito acaba automaticamente, certamente devia ser uma pessoa inteligente e tal, automaticamente ele, não é que ele muda de opinião, ele passa a conhecer a verdade, que certamente já conhecia, e deixa de lado as picuinhas da vida, sabe? Essas coisinhas menores da vida que não condizem com a realidade. É muito comum o homem criar inimizade por picuinha, por coisinha pequena, por coisinha boba, por coisinha medíocre, por coisa que não tem necessidade de se criar problema, sabe? Os espíritos ensinam que muitas discórdias, muitas inimizades criadas durante a vida, só o fato dos dois desencarnarem elimina a discórdia. Só o fato de desencarnarem, porque se defrontam com a realidade, e um fala para nós aqui, quanto a gente foi infantil, né? Quanta infantilidade a gente usou para nos relacionar, não tem necessidade disso, então acabam entendendo essa realidade e acabam automaticamente essa animosidade ela se desfaz. É muito interessante isso. Acho que eu tive uma experiência dessa com o irmão dele. Foi uma coisa que eu falei que ele é meio turrão, não gosta de certas coisas. Depois a gente tem que falar, verdade? Ele ficou sem conversar comigo. E em sonho, a gente fez as pazes. É possível? Na realidade também isso aconteceu. Não só é possível, como é no sonho. É desligado do corpo que o espírito faz as pazes. Então a gente fez assim. Em sonho a gente ficou de boa. E na realidade ficamos de boa também. É isso. E bem de boa mesmo. As grandes obsessões, elas são desfeitas durante o desligamento parcial do encarnado do corpo e a aproximação do obsessor desencarnado, ou vice-versa, o obsessor encarnado se desliga, se aproxima do obsediado desencarnado, entra no entendimento e se desfaz o problema. É assim que acontece. É assim que acontece, é desse jeito que acontece. Aliás, as grandes soluções para os grandes problemas, eles acontecem nesse estado, nessa condição, nessa situação. Melhor que já se resolveu, então, né? Hã? Melhor que já se resolveu aqui, né? Claro, ainda bem, né? Se você tem um inimigo, larga lá a tua... Como Jesus indicava, se você tem um inimigo, larga lá a tua oferta, vai lá, se reconcilia com ele enquanto é tempo. Enquanto estás a caminho com ele. Né? Jesus faz essa recomendação, não é à toa, né? Vai poder também quando faz.
Foi um padre, né? Padre, jornalista e educador. Padre, jornalista e educador. Eu acho que a minha ideia está focada mais como educador, porque Kardec fala dele, se eu não me engano, como educador. Ele precursor do catolicismo moderno, na época de Kardec. Então. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Olha a afirmação dele, em todas as posições sociais. Quer dizer, normalmente a gente acha que a infelicidade está lá no casebre, lá na favela, né? Lá no bairro distante. Não é não. Em qualquer lugar, a infelicidade campeia nesse mundo à solta, né? Tá em todos os lugares, em todos os corações, né? Porque a gente está aqui não é para ser feliz. Aliás, não é que a gente não está para ser feliz. Nós encarnamos, não é para ser infeliz. Nós encarnamos para resolver os problemas do passado. É que, invariavelmente, o homem não entende isso, é muito comum não entender, se revolta e, além de sofrer as consequências do problema do passado, acaba acumulando mais problema ainda. Então, o sofrimento é dobrado. Quando não, triplicado. Ao contrário, a pessoa passa a ser feliz quando ele tem. Na realidade, ele não vai ser feliz plenamente, mas ele vai viver uma situação muito mais tranquila, vamos dizer assim. Muito mais tranquila, porque com confiança em Deus, qualquer situação que parecer insolúvel para qualquer um, ele faz a parte dele, mas coloca na mão de Deus. Então, como Jesus fala, tomai de mim, que sou manso, né? E meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não é assim que ele fala? Por que ele fala isso? Ele não está falando da pessoa dele. Ele não fala da pessoa dele. Ele fala da filosofia que ele vem ensinar. Confia em Deus. Perdoa, ama. Se alguém te pedir a tua capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir para andar com ele 10 passos, anda 100. O que significa isso? Desprendimento dos bens materiais e valorizando as coisas espirituais. Quando o homem faz isso, ele inverte a polaridade. Ele passa a dar importância para aquilo que é verdadeiro, não para aquilo que é falso, que é falsamente verdadeiro, porque as coisas materiais, elas são falsamente verdadeiras. Já existem físicos, estudiosos, que dizem assim que o que a gente vê normalmente não corresponde com a realidade. Não é interessante isso? A realidade consiste no que a gente não vê. A realidade constitui-se naquilo que a gente não vê. Física quântica. Né? Então a gente acaba vivenciando uma falsa realidade, se apegando a uma falsa realidade e achando que aquilo é o bom. Se você não tiver aquilo, você não tem nada. Né? E acaba acontecendo o quê como consequência dessa situação totalmente invertida? Sofrimento, angústia, agonia. Exatamente isso é que vai trazer a infelicidade. O homem não é um ser material com experiências espirituais, é o contrário. Nós somos seres espirituais com experiências materiais. E isso não entra na cabeça da grande maioria. O dia que entrar isso na cabeça do homem, o dia que ele entender que isso aqui é só um lugar onde ele veio se curar para poder voltar são para a vida, deixa de existir a miséria extrema, deixa de existir a falta do necessário para uma boa parcela da população, deixa de existir a maioria dos crimes que ocorrem no mundo, uma boa parte deixa de existir, porque as pessoas vão estar focadas em outras necessidades, em outra realidade, deixa de existir a maior parte dos problemas que nós vivenciamos hoje. Né? O que o bandidinho, o traficante de droga, o violento, a molecada que está aí pela rua cometendo crime fala: os políticos do Brasil faz pior que eu. Não é? Quem deveria dar o exemplo, não é? Acaba dando um mau exemplo. Por quê? Porque eles lá estão focados exatamente nessa falsa realidade. Poder, dinheiro, prestígio social, não é? Eles estão focados nessa falsa realidade. Como se a vida fosse única e os bens materiais fossem a coisa mais preciosa
do universo. Materialismo. E o materialismo... Como é que é? Eu pergunto para vocês, agora, sem querer fazer julgamento, juízo de valor da vida de quem quer que seja, quanto esses caras estão acumulando sobre a própria cabeça em termos de sofrimento para as próximas encarnações? A gente não pode avaliar isso, né? Não cabe, nem cabe a nós avaliar, porque quem vai avaliar isso com a justeza necessária é o Criador, as suas leis. Né? Mas dá para imaginar, pô. Entendeu? Coisa boa aqui não é. Porque eles ainda estão na contramão das suas verdadeiras necessidades, que são as necessidades espirituais, e não as necessidades materiais. Né? O homem que procura a espiritualidade, ou seja, as coisas espirituais, o homem que procura os bens espirituais, ele já não pensa como materialista. Ele já não pensa com a cabeça voltada para a matéria. A matéria, para ele, é uma coisa necessária, né? Porém, dispensável, se for necessário. Eu não tenho um carro zero, mas eu tenho um carro que dá para mim andar perfeitamente. Pode deixar que eu vou atender. Como os católicos escolhem nascer de novo para continuar sendo padre, para escolher? Como eles escolhem? Eles estão muito ligados com isso. E quando eles planejam, às vezes não sai da atmosfera. então volta naquilo lá mesmo. Por isso que fala. Volta para o prestígio, o poder, tudo isso. Nossa, Então não tem, não tem, eles planejam dentro daquilo, mas não falam com... Como que eu vou dizer isso? Eu não consigo entender. Como que eles conseguem voltar nisso, né? Sair disso? Espera a oportunidade de entrar ali. Como? Ligado. Então, ali enraizado, ali, o poder, né, tudo isso, eles gostam disso. Às vezes dava muita comunicação de padre, faz 600 anos, 800 anos que eu trabalho para a igreja. Já pensou? Quer dizer, isso que eles falam, né? É uma coisa melhor, puxa ele de novo? Sim, eu acho que é onde está o pensamento para fora. É pensamento. O jovem me pediu orientação a respeito do se a casa é kardecista e quando é que ele deveria frequentar. Falei para ele que nós somos de mesa rosa, vermelha de vez em quando, preta. Mas diz que vem amanhã, se der certo ele vem amanhã. Ouça o que eles têm a falar. Fale, dona Lívia. Vou falar que nem fala aqui no interior, prosei. Você que ainda não caiu a ficha, mas é óbvio, não tem problema. Eu não entendi como que nem os padres, bando lá. Eles conseguem desencarnar e conseguem voltar ali de novo. Conseguem nascer aquele no outro. Pela mesma razão que você reencarnou na sua família. O que leva a gente a reencarnar num lugar, vou dizer melhor, num planeta, numa cidade, numa família, num meio, é afinidade com aquele grupo. Então, eles reencarnam numa família que tem tendência para a religiosidade, para a religião católica, e essa família o encaminha. Ou encaminha ou ele mesmo se encaminha, porque ele tem afinidade, ele é ligado àquele grupo. E os espíritos ligados a esse grupo, o espírito que tenta se desligar, é como uma máfia. Eles vão atrás e cobram. Eu escolhi para encarnar numa família católica, porque minha mãe era italiana, era família católica. Jaú é 83,3% de católico. Católica é esse, né?
Depois ela morreu, o pai casou com outra, aí já deu aquela bagunçada, não foi nada, né? Quer dizer que eu saí daquele meio católico e cresci, porque a minha mãe... Então, é assim, ó, você podia ter afinidade com esses espíritos, não significa que você tenha a mesma afinidade religiosa. A família do meu pai, a grande maioria da família dele, não toda a família, mas 80% da família é evangélica. 80%. Então, não significa, reencarnar em um grupo, não significa que você tenha afinidades religiosas. Você pode ter outras afinidades ou outros compromissos que levam você, ou qualquer um de nós, a reencarnar naquele grupo. Eu não tive nada a ver com evangélico nem com católico. Eu frequentei a igreja evangélica porque meu pai exigia que eu acompanhasse a minha avó. E frequentei a igreja católica, meu pai disse assim, vocês têm que frequentar alguma coisa, precisa procurar Deus. Então, primeira comunhão, fiz crisma, mas eu nunca tive afinidade com aquilo. Para mim aquilo cheirava, fedia a bolor. Igreja fede a bolor, é brincadeira. Quando tem várias gente coloca aquela posição para a gente vai. Então, mas depois, quando você toma, quando a vida toma forma, vamos dizer assim, quando você se entende por gente, aí você que define seu caminho. É muito interessante esse tipo de afinidade ou de ligação com alguma coisa, porque o que me levou para o Espiritismo foi a Igreja Católica. É porque a pessoa não se identifica com aquele ali, é isso? Nossa, não responde. Na realidade o espírito ele atinge um determinado grau de maturidade que determinadas coisas já não satisfazem mais. Então ele vai em busca daquilo que está além. Olha, eu comecei no Espiritismo porque eu fiz uma promessa para o meu pai estava na mesa de operação, e eu, como bom católico, falei, a única coisa que eu sabia era fazer promessa. Mas se meu pai sair da mesa de operação vivo, eu fico um ano levando uma rosa branca na igreja todo domingo de manhã, que era o único dia que eu tinha para descansar. Então, pelo menos era uma coisa que eu estava dando de mim, né? E eu fiquei, acho que 3 anos, 2 anos ou 3 anos levando uma rosa branca na igreja. Você na igrejinha das almas, né? Eu levava em qualquer igreja que estivesse aberta. Eu passava numa floricultura, comprava um botão de rosa e levava. A primeira igreja que eu encontrasse, eu entrava, botava o botão de rosa, fazia uma prece e ia embora. Não assistia a missa, não assistia nada. Meu negócio não era a missa. E daí eu fui encaminhado, desse ato de ficar levando o botão de rosa, eu fui encaminhado para a doutrina espírita. Não é muito interessante isso? Quer dizer, não é afinidade religiosa, né? Mas o objetivo era buscar algo que me completasse. O Espiritismo, eu comecei a entender a importância do Espiritismo quando eu pego um livro na casa da minha tia-avó, abro uma página aleatoriamente, e lá estava escrito assim, o homem é capaz de construir qualquer coisa, uma grande máquina, um grande arranha-céu, mover uma montanha de um lado, retirar uma montanha de um lado e colocar de outro, mas a mulher é o templo da vida, só ela é capaz de gerar uma vida. Escrito por Emmanuel. Quer dizer, eu comecei a falar, peraí, isso tem uma importância muito grande. Aí eu abro o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na contracapa está lá, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Eu falei, esse cara não tem medo da verdade. Esse não tem medo da verdade. Você lê uma frase como essa, olha a importância dessa frase. Quem coloca uma frase como essa na abertura de um livro, é porque não tem medo nenhuma da verdade, nenhum da verdade. Então é assim, afinidade é isso. Então, um católico ligado à igreja, que usa a igreja para ter prestígio social, para ter dinheiro, para ter poder, ele está ligado com esse fato, com esse grupo. Né? Eu conheço uma pessoa, que é amigo nosso, que foi ligado à Igreja Católica, não como padre ou como autoridade da Igreja Católica, ele simplesmente escrevia documentos, lavrava documentos e tal para a Igreja Católica. Um secretário, um cara que escrevia coisas para a Igreja Católica. E nessa encarnação é cobrado pelos espíritos ligados à Igreja Católica, porque ele é espírito.
como se fosse um momento, um ápice, um despertar, então. Porque a minha família sempre foi, já fui trazido para Cristo, e assim, essas coisas. Mas quando eu batizei na congregação, ninguém da minha família ia. Eu batizei sozinha, depois que eu contei para minha mãe. Frequentei em tempo. Comunhão e crisma, eu também fiz aqui em Jaú, sem família. A minha família ficou lá. Também não era. E do Espiritismo também não teve essa influência. Mas não é, olha, despertar é um termo que a gente usa para definir maturidade do senso moral. Somente quem tem maturidade do senso moral é capaz de compreender isso. Somente quem tem maturidade do senso moral. Se o espírito não tiver maduro, o senso moral não estiver amadurecido, ele não entende. Por isso que é comum você ver crianças que entendem espiritismo e velhos de 80, 90, 100 anos que não... É grego para eles, espiritismo é grego. Eles simplesmente não entendem. Falta de maturidade. Quando o espírito tem maturidade, não tem segredo, não tem erro. Bate com as ideias, com a necessidade íntima de saber, de ir além daquilo que é proposto pelas religiões convencionais. Muito bem, vamos lá. Entender a pluralidade das vidas, é isso? Sim. Você fala em relação às religiões? Assim, o dever do espírito é respeitar as religiões, né? O que não impede de você ter uma visão crítica a respeito de cada uma delas. Mas agora, respeitar é uma obrigação. Cada um frequenta aquilo que se sente melhor, a gente deve respeitar e tudo mais. Se a pessoa frequenta e se sente bem, nós respeitamos. Se ela frequenta e não está se sentindo bem, está procurando algo, a gente tem algo a oferecer. Né? Mas respeitar é um dever. Aliás, recomendado pelos espíritos superiores. Nós devemos respeitar. Devemos, porque cada um tem o direito de pensar livremente, sem a objeção de quem quer que seja. Assim como nós temos o direito legítimo de pensar como nós pensamos e estudar aquilo que nós estudamos. Na condição de que a gente pensa, o mundo não chegar. Não tem outra maneira, Orlando. A lei é de evolução. A lei é de evolução. Aquilo que está proposto na doutrina espírita não é para fazer do planeta um planeta espírita. Não é isso, a gente já sabe disso. Exatamente. Vai chegar um momento que a religião vai ter que se defrontar com essa verdade. Porque é a realidade. A realidade de todos nós é que nós somos espíritos encarnados. Ponto. Quer dizer, vai ter que ser deixado muitos dogmas de lado, ou então entendido como eles devem ser entendidos, porque muitas vezes a falsa interpretação, ou a interpretação tendenciosa, é que leva as religiões a cometerem equívocos graves. No tipo trindade, no tipo infalibilidade papal e outras coisas. Do casamento, que antes... Indissolubilidade do casamento. Então, a igreja foi obrigada a abrir mão. E é um sacramento, o casamento é um sacramento, né? No entretanto, se você pagar 10 salários mínimos, você descasa e casa na igreja também. Quer dizer, eles vão chegar um momento em que, devido à maturidade das pessoas, dos espíritos que estarão encarnados aqui, e dos desencarnados também, porque a população é composta por encarnados e desencarnados, né? Vai chegar um momento que vai estar tão maduro que não vai haver espaço para que se fale em dogma, por exemplo. Não, você tem que crer porque eu estou dizendo que você tem que crer. A fé vai ser raciocinada. E não vai ter outro jeito. Quando o sujeito raciocina a respeito da fé, ele não tem mais fé em Deus. Ele vai querer saber de Deus. E aí completa uma situação completamente diferente. Não tem nada a ver com a religião convencional. Então, o futuro das religiões é o espiritismo. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, com certeza. Com a mais absoluta certeza. Porque não é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência. Discussão de melhoria de vida. Isso. Assim com os outros, né? Exatamente. Vamos lá. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor
são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Tem muito pastor precisando ouvir isso. Tem muito pastor precisando ouvir esse troço. Porque eles focam, né, e centralizam a atenção daqueles que o seguem, exatamente neste fato, de que a vida tem que ser, o sujeito tem que adquirir a maior felicidade possível aqui e agora. E não é verdade, isso é uma mentira. É um equívoco muito grande. Eles cometem esse equívoco tendenciosamente, né? Por interesses pessoais, né? Para poder tomar dinheiro do sujeito, né? Mas aquele que crê nisso está cometendo um equívoco muito grande. Não tem nada disso, não existe isso. Hã? Será que todos o quê? Esses pastores, será que todos eles são tendenciosos ou eles alguns daqueles? Olha, eu acho que deve ter gente séria nesse meio, porque não é possível, né? Eu conheci um que era pastor, eu trabalhava com ele numa confecção no Butantã. Roupas Core, já ouviram falar dessa marca? É uma marca famosa, Core. Bastante famosa. Não sei se ainda existe até hoje, acho que não existe mais. Mas foi bastante famosa em São Paulo, no Brasil todo. Eu trabalhava com ele era engenheiro de produção, esse homem. E era uma pessoa séria. Eu falo porque em casa mesmo, né, tem pessoas que eu conheci desde criança que se tornaram pastores, não acreditando que já tem muito, né? Então, os seguidores sérios são dignos de respeito. O problema é a cúpula da coisa. Entendeu? O problema é a instituição em si. Porque a instituição, a gente sabe que não é possível alguém, como tem essa igreja nova, renovação, alguma coisa assim, não sei como é o nome da igreja, o sujeito fica quase 20 horas no ar, todo dia. Custa uma fortuna isso, gente. Uma fortuna. Como é que pode? De onde sai o dinheiro? É tão simples a polícia, as autoridades fiscalizarem esse tipo de coisa, que, escuta, de onde está saindo esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Com que objetivo vocês estão fazendo isso? Porque certamente não é divulgação do evangelho, porque eles falam tanta bobagem que não existe no evangelho, tanta coisa que não está no evangelho, usam aquilo que está na Bíblia, que está no evangelho, para conduzir o sujeito a pensar como eles desejam que eles pensem. Quer dizer, na realidade, o seguidor, ele fica com o seu raciocínio fechado, conduzido, preso por aquela maneira de pensar. E como ele acha que o pastor realmente é um missionário, ele se dá o nome de missionário, ele se dá o nome de... Como é que é? De missionário mesmo, mas tem uns que usam outro nome. Não sei lá. Ele é a ponte, né? A intervenção. Né? Quer dizer, eles acham mesmo que o cara realmente ele recebeu aquela missão de trazer de defender a palavra de Deus, como se a palavra de Deus precisa ser defendida. É umas coisas absurdas. Estamos no século XXI, no século da comunicação. As pessoas precisavam aprender a pensar um pouco mais livremente. Na realidade, a grande parte daqueles que frequentam a igreja frequentam por desencargo de consciência. Não frequentam porque tem fé realmente. É por desencargo de consciência. Pô, vai que dá algum problema aí, como é que vai? Vai que vai ser arrebatado mesmo, como é que vai? E
E a gente vê também que até mesmo dentro da igreja, as pessoas não estão preocupadas só com os dirigentes, e sim com que os demais fiéis também vão pensar. Exatamente, é claro. Porque eu lembro que na igreja que a minha avó ia, ela tomava. E a Santa Ceia, né? Então ela não estava, ela tomava a Santa Ceia com medo do que os outros. Ah, a irmã Maria não tomou Santa Ceia esse mês. O que será que está acontecendo com ela? É isso. E os pastores. Então você vê que assim, o pessoal esconde a própria vida ou os próprios erros, mas está tudo ali para fazer social, para tudo acontecer normalmente mesmo. Os pastores, eles são rígidos na sua moral, especialmente na moral que eles exigem dos seguidores. Mas se você fustigar a vida deles, você vai ver que é uma bandalheira danada. A gente sabe, eu conheço casos escabrosos, realmente escabrosos mesmo. Né? E eles são pródigos em afastar da igreja aqueles que eles apontam como imoral. O sujeito fica viúvo e se ajunta com outra mulher, não pode frequentar a igreja. Ou não pode frequentar, ou não pode ser pastor, ou não pode fazer alguma coisa. Ou frequenta, mas não tem o direito de chamar hino, ou ler, ou de oração, nada. É isso mesmo. Vai, fica ali, vai lá. Quer dizer, Que é o pior. que direito alguém... Que direito alguém tem o direito de apontar o dedo para o outro? Né? Uma rigidez que não cabe mais nos dias de hoje. O homem tem que ser livre para pensar. Ele tem que ser livre para decidir a vida dele. Ele tem que ser livre para fazer aquilo que ele acha que é melhor para ele. Se a religião não está sendo suficiente para conduzir, então a religião está errada. Não é isso? A religião não está sendo suficiente para orientá-lo moralmente. E nesse aspecto é que é gostoso a doutrina espírita. Porque ela deixa o cara bem livre, bem à vontade. Fique à vontade. É assim, mas fique à vontade. Pode, faça aquilo que você achar que é. Fique à vontade. Você está sabendo da lei de causa e consequência, não está? Justamente, né? Justamente por não ter ninguém para julgar a gente, a não ser a própria consciência, que daí fica mais pesado. Claro, fica mais difícil. E fazendo errado é uma cobrança mútua. Não vai ter ninguém que vai me apontar o dedo, olha, Isabel, isso não é assim. É nós mesmo. É pior do que se fosse ignorante de tudo. É o saber e fazer o errado. Eu estava falando para um grupo uma vez, eu falei assim, escuta, o que vocês acham de eu propor agora que nós pensarmos num inimigo aí, desejar muito mal para ele, odiar ele bastante. O pessoal fica O pessoal falou, eu falei, sabe por que vocês não vão fazer uma coisa dessa? Porque você sabe que vai ter consequência. Isso é lei de causa e consequência. A gente não faz porque sabe que vai receber uma coisa muito ruim em troca, ou igual ou pior daquilo que a gente desejou. E a lei de consequência, de causa e consequência é exatamente isso. Né? Então fica muito fácil da gente conviver com a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, porque a gente fica ávido de conhecer as ferramentas que podem ser utilizadas para a gente melhorar e errar menos, né? Se equivocar menos. Porque errar, a gente vai errar muito ainda, em muitas encarnações, né? Mas a gente pode ir aprimorando a nossa maneira de agir com o objetivo de se equivocar cada vez menos. Né? Amadurece, você começa a... Claro que amadurece, é natural. Começa a pesar umas coisas, começa a ter outro tipo de vista. É natural, a maturidade é uma coisa que ocorre naturalmente. Quando você sabe da verdade, a maturidade ocorre naturalmente. É como quando a gente sai da adolescência e entra na fase mais adulta da vida. Né? Você sente o peso da maturidade. Vocês não sentiram isso? É muito interessante isso. Você sai da fase de adolescência, de juventude, e entra na vida adulta, você sente por dentro aquele impacto, né? Aquela diferença, da responsabilidade. E é isso que acontece na doutrina dos Espíritos, a mesma coisa. Mas você percebe que algumas pessoas, elas sabem que não é aquilo, mas está fazendo aquilo só por... Na realidade, muitos deles entendem o seguinte: eu estou salvo porque entreguei minha alma a Deus. Como a conveniência da religião diz que ele está salvo, mesmo que ele der uma erradinha, ele pertence para o grupo, ele é da turma, não é assim? Ele é do grupinho lá que está salvo. Que é o que
negócio, né? Fazer a política da confiança. Aqui pode até mentir e acreditar, mas os desencarnados tá vendo? Então, Pior ele é que pode tá, né? passar uma vida inteira sendo O pior é que tá. com pele de novo, né? Quando a gente se torna espírita, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. A Juliana está escrevendo alguma coisa aqui. A gente Nós vai vamos, voltar aí, né? nós vamos ter que voltar nela, não vai dar para acabar. Vamos anotar que na Felicidade Não É Deste Mundo, com a data de hoje, hoje é dia 2/7 de 2015, para a gente retomar. Às vezes é muito perigoso. Eu tinha essa tia minha que me levou para a doutrina espírita, ela era frequentadora da 3 de outubro, na época que ela me levou para lá, já era frequentadora há mais de 20 anos, e eu ouvi ela dizer, ela falou para mim, inclusive, claramente, que tinha medo de responsabilidade. Helena falou para mim. Tinha medo de responsabilidade. Falei para ela, tia, eu não tenho medo nenhum de responsabilidade, muito pelo contrário. Eu tenho medo de errar fazendo. Porque quando a gente assume responsabilidade, você tem que fazer. Não tem jeito. Né? Então eu tenho medo de me equivocar. Pode acertar ou errar. Tem que fazer. Né? Aqui, ela está escrevendo aí. Eu passei a ter receio de responder as coisas dessa criança. Estou começando a pensar mais para responder. E às vezes, pensando, você nem responde. Então, é verdade. Mas é muito legal. A gente consegue ajudar muita gente sendo espírita. Mesmo sem falar de espiritismo. A gente consegue ajudar muita gente. É muito gostoso. Espiritismo é uma coisa extraordinária. Se não fosse espiritismo, quem é ateu? Levantava o dedo assim rapidinho. Rapidinho. Como uma pessoa pode achar que um homem normal pode intervir por ela, né, com Deus, e ela mesmo não se achar capaz disso? Porque ela não confia nela mesma. Falta de autoconfiança. Autoconfiança, não estou falando em presunção, porque muita gente confunde presunção com autoconfiança. Mas o homem que tem autoconfiança, primeira coisa que ele faz é confiar em si mesmo. Quando ele confia em si mesmo, ele passa a entender que ele precisa confiar no Criador. Quando ele confia no Criador e confia em si, nada é capaz de vencer ele. Nada. Pode ficar à vontade, ele é invencível. Ele não é invencível para as coisas do mundo, mas ele é invencível naquilo que ele se propõe a fazer. Invencível, pode ter certeza disso, viu? Ele faz qualquer coisa, não existe nada que ele não vença. Um vício, um problema qualquer na vida, falta de dinheiro, ele vence qualquer coisa. E vence mesmo. Para Jesus dizer que nós somos deuses? Se não disse, deveria dizer porque é verdade. Porque é realidade mesmo. Juliana diz o seguinte: só para ilustrar com algo que aconteceu comigo ontem. Eu estava avisando minha chefe por mensagem de WhatsApp, num grupo de enfermeiras que trabalhavam comigo, e tive que ouvir de uma colega que era para eu rezar bastante, porque estava com muito azar pela minha atual situação de saúde. Disse a ela que azar e sorte não existe, e que a minha condição era apenas uma consequência da falta de cuidado que tive comigo mesmo. Disse também que o que existe era causa e consequência nos atos. Depois de um tempo sem resposta, ela mandou uma mensagem dizendo que tinha esquecido que eu era espírita e que para nós Deus não responde por nada e que dependemos de nós mesmos, que somos autossuficientes. Mentira, não, o espírito não é autossuficiente. Olha a ideia equivocada e incompleta que as pessoas têm. Detalhe, ela mexe com voodoo. O quê? Voodoo, magia. Magia negra para fazer mal para os outros. É uma ideia equivocada. Quem falou que espírito é autossuficiente?
sabe? Isso é ser pretensioso, presunçoso, isso é burrice. O espírita não é autossuficiente. O espiritismo não ensina isso. O espírita sabe das leis naturais, né? E sabe que se ele age de uma determinada maneira, a reação da lei, ou a ação da lei de causa e consequência pode ser agradável ou desagradável, ponto. Não dá para escapar da lei. Não tem como escapar. Aliás, nem ela mesmo, e nem mesmo aqueles que não acreditam no doutrina espírita, são capazes de escapar. A lei é assim, é lei de causa e consequência, não tem como. Né? A lei vale para todos, né? É estranho, viu? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Hã? Pois é, você falou? É mesmo? Vamos fazer a nossa prece? Deixa eu ver aqui. Ela está escrevendo mais alguma coisa, vamos ver. Às vezes demora um pouquinho para chegar aqui a mensagem. Não, é que ela tem mais disso. Não, às vezes ela pega criança, assim, nos bolivianos que nasce já com 6 quilos, misericórdia. Ela nasceu outro dia não sei, mas era português, meu irmão nasceu com 3.450, não vai ser 6. Então, meu irmão nasceu com quase 4. Eu tenho sobrinho. Que isso, hein? Nasceu para ajudar a sua mãe logo de cara. Eu quase estava aqui. Aí dele? Carlos Eduardo, né? Não, Carlos Eduardo nasceu com 4.800. 4.800, né? E um tubo com 5.200. Jesus. Aí dá para deixar depois que nasce, deixa os 3 primeiros meses sem comer. Pode deixar, os 3 primeiros meses, pelo menos. Está abastecido. Como é que pode, não? Acho que ela parou de digitar, não está chegando nada. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo nessa noite. Queremos ainda, Senhor, humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E pedir-te ainda coragem para que nós possamos honrar a vida por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram no nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.